Pode se sentar, querido. Irmãos, evangelista Vitor, eu vou deixar para ele falar as credenciais dele, mas é um homem de Deus, nós os conhecemos. Ele estava lá na igreja Assembleia de Deus do Brasil, não é isso, pastor? Do nosso amado também, eu creio que um dia ele virá aqui ministrar uma palavra abençoada para nós, do pastor Ricardo Eugênio, que é um homem que dispensa um comentário, irmãos. É a essência de Deus esse homem, né? Ele é bênção de Deus, trabalhamos junto no Bombeiro, e hoje ele está lá com a igreja de São Benedito, onde que o Vitor era, e hoje o Vitor está aqui no Suzana, perto da gente, no Universitário, perto da gente, amém? Nós agradecemos a Deus pela sua vida, e que Deus use como quiser a sua vida, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Irmãos, é um prazer estar aqui. Como o pastor falou, nos conhecemos e assim, temos uma afinidade muito grande. E quando o filho dele, o Igor, né, falou comigo: Vitor, você pode vir? Eu falei: claro, vai ser uma bênção. E quando ele falou o tema, irmãos, eu te confesso que, sabe quando você digita no computador que dá um bug, né? Bam! Falei, renunciar. Aí o tema, mais um eu me importo. Aí a passagem bíblica, eu falei: Deus, o que quer dizer isso? Porque, assim, é um tema ambíguo. Ele serve tanto para uma coisa quanto para outra. Porque serve para que mais um eu me importo, mais um renunciai, porque é o de número... Ao teste, hein? 15. De número 15. Então, mais um renunciar e eu me importo. Ou mais uma alma, ou mais um irmão, ou mais um jovem, ou mais uma pessoa que eu ganho para Cristo, eu me importo. Concorda comigo que ele pode ter esses dois sentidos? Amém? Hoje eu estou acompanhado da minha filha, Yane. Fica em pé aí, amor. Dá um tchau pro pessoal. Minha filha, desde quando ela nasceu. Meu amigo, pastor Jacó. Fica em pé aí, o pessoal te vê, Jacó. Esse aí é o Jacó depois que converteu, né? E meu nome é Vitor Stein. Eu sou do Ministério Assembleia de Deus do Brasil. Hoje eu auxilio ali na igreja do Universitário, né? O pastor Júnior e o pastor Cristiano. E às vezes é inevitável, irmãos. E isso é coisa do homem. Estava até conversando com o pastor Mariano, estava falando. Isso é coisa do homem, porque para Deus ele não olha assim não. Às vezes nós rotulamos as pessoas. Assembleiano. Batista, mas Clyde. Mas para Deus não existe isso, irmãos. Amém? O nosso Deus, ele tem uma igreja santa, que são pequenos grupos em cada igreja pelo mundo afora. Amém? E dentro disso, Deus me deu uma estratégia para pregar para jovem, porque o que acontece? A palavra de Deus é uma só, tanto para criança, quanto para jovens, quanto para adolescentes, seja o que for. Mas a forma, às vezes, de lidar com o jovem é um pouco diferente. Porque o jovem, irmãos, às vezes você está assim pregando e está viajando na maionese, né? Quem já falou com o jovem, às vezes ele não está nem aí prestando atenção no celular, igual eu estou fazendo aqui, ó, falando com os irmãos e mexendo no celular. E às vezes ele não presta atenção nas coisas. Aí Deus me deu uma estratégia antigamente, antes da pandemia, que era o seguinte: quando eu falava glória a Deus, eu combinava com a igreja. Os jovens ficavam de pé. Quando eu falava aleluia, o jovem sentava. Porque às vezes você está pegando em culto de jovens, às vezes começa a conversação e tudo mais. Aí eu até falei com o Igor, Igor, eu tenho essa estratégia, mas eu tinha esquecido da pandemia, irmãos. Porque na pandemia, todo mundo sentado, separado de máscara, não tem conversa. Concorda comigo? Aí, nem dá para ouvir vocês falando que concorda. Levanta a mão falando que concorda. Amém. Mas, todavia, entretanto,
Às vezes tem irmão que dorme de máscara, sabia? A máscara, meu filho, ó. Eu estou sem a máscara aqui, mas tem irmãos que colocam a máscara aqui, ó. Então, para aprender, para eu ver se os irmãos estão prestando atenção, para eu não ficar aqui falando sozinho, nós vamos fazer esse combinado, amém? Não vou ralar os irmãos, não. Está liberado para isso, para não participar, que vai ser a pregação toda. Não vai ser direto, não, mas vai ser quando o Espírito Santo falar, coloca esse povo para avivar. Está combinado, quem for acima de 80 anos está livre do propósito, ok? Abaixo, quem quiser participar, vai participar. Então, quando eu falar glória a Deus, os irmãos, glória a Deus. Viu? Aleluia. Amém? É um teste, porque às vezes você está assim, e os irmãos estão de máscara, você não sabe se o pessoal está prestando atenção. Porque antigamente, se a máscara, você viu que o pessoal fazia um cara feio e tudo mais, estava prestando atenção, né? Agora com a máscara não tem jeito. Vamos abrir lá no tema, qual que é o tema? Está aí a passagem bíblica. João 13, vamos ler o 34 e o 35, amém? João 13, 34 e 35. Eu até coloquei aqui, eu estou com um passador aqui, vamos ver se vai funcionar, hein? Está funcionando. Então vamos lá, olha só. O 34 fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão, a minha versão é um pouco diferente, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Vamos lá, irmão, glória a Deus. Agora estenda suas mãos para cá. Agora vocês vão orar por mim, amém? Pai Santo, Deus poderoso, é essa tua palavra, ó Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Espírito Santo de Deus, venha ministrar em nossos corações, para que possamos sair daqui, ó Deus, não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é interessante porque quando nós começamos a pensar em relação a amor, que foi o texto que nós vimos, nós começamos a analisar que muita gente ama da boca para fora. Muita gente ama. Você quer ver? Tem muito filho que ama a mãe e os pais da boca para fora. Porque se realmente amasse mesmo, naquele momento ele cometeu um crime, fazer alguma coisa errada, ele pensar o seguinte: olha, eu vou destruir a minha mãe, porque minha mãe vai sofrer tanto se eu fizer isso. Se ele amasse, sabe o que ele ia fazer? Ele não ia fazer. Então, nós começamos a observar o que Jesus estava falando: olha, se vocês fizerem o que eu fiz com vocês, na prática, eles vão começar a falar, realmente eles são de Cristo, porque eles mostram que eles amam. Então o amor, como a Bíblia diz, ele não pode ser fingido. O que é? Aquele amor assim, só da boca para fora. Mas existem, nós vamos ver hoje, existem situações que impedem esse amor. Que impede no meio dos jovens, já que é uma conferência de jovens, né? Só os jovens. Falei só os jovens, ele levantou. Só os jovens, glória a Deus. Não, aí não vai cair, não. Só os jovens, meu irmão. É porque o Espírito do Senhor é jovem, mas os jovens da igreja. Os jovens, abaixo de 30. Isso. Tem uns irmãos que é bênção, é jovem mesmo. Aleluia. Bênção. 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 Não, jovem, bênção não, jovem. É aleluia. Mas aleluia para ficar sentado. Não tem problema. Eu vou repetir, hein? Vou repetir. Glória a Deus, que em pé, aleluia, senta. Glória a Deus, fica em pé, aleluia, senta. Aí, ó, isso aí. Só um kickzinho para ver se o pessoal está prestando atenção. Então, o que acontece?
Nessa geração, irmãos, nós temos observado alguns comportamentos que o jovem antigamente, ele não tinha. Então, hoje é muito difícil lidar com a liderança de jovens. Muito difícil. Nós vamos ver o porquê que isso acontece. E vai servir para quem ainda é adolescente, quem é criança vai virar jovem, e vai servir para quem já é adulto. Então, o que atrapalha eu ter atitudes de amor? A minha vontade. Porque Jesus disse, olha, se vocês começarem a mostrar que vocês amam uns aos outros, o que vai acontecer? Todo mundo vai ver. Mas aqui nós temos um problema, nós temos a vontade de Deus, que é amar todos, e nós temos um grande problema nessa equação aqui, a nossa vontade. Esse é o grande problema de amar as pessoas, irmãos. Às vezes você vai sair daqui pensando o seguinte, realmente eu tenho que continuar isso, eu tô amando mesmo como Jesus mandou. Às vezes você vai sair daqui com a pulga atrás da orelha, realmente, eu não estou amando tanto assim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar exatamente aquilo que você precisa mudar. Amém? Então, Pitágoras, que era um grande filósofo, ele fala, o homem é mortal para os seus temores, e imortal para os seus desejos. O homem, quando ele quer fazer alguma coisa, ele não tem limites, irmãos. Não tem limites. Então, o que serve tanto para coisa ruim, quanto para coisa boa. Então, qual o problema dessa geração de jovens? Essa geração de jovens é uma geração superficial. Essa geração, falando do mundo, falando só da igreja não. Essa geração é uma geração que eles estão juntos, mas eles estão separados. Agora com essa praguemia, né? Praguemia piorou mais ainda, irmãos. Porque aí é mais distante ainda. Que aí aumentou o contato virtual para não contaminar, né? Então, é uma geração muito fria em relação ao amor, muito fria. E um desses problemas é o egoísmo. Porque o egoísmo, às vezes a gente acha que uma pessoa egoísta é aquela pessoa que não divide o biscoito. Não é só isso, irmãos. É muito mais profundo o egoísta. A pessoa egoísta, ela pode até não acreditar, ela pode até não entender, ela pode até não ver que ela é egoísta. A grande maioria não vê. Mas pelo seu comportamento, principalmente com esse tema em amor, fica muito claro. Você está dando para os irmãos ver, não está? Falta de altruísmo. Quer dizer, falta de se colocar no lugar do outro. É uma geração difícil, irmão. Não é uma geração fácil, não. Mas às vezes você fica pensando o seguinte, mas o pessoal fala muito mal dessa geração, né? Mas a geração que eu estou, né? Os jovens, não, a nossa geração. Mas algumas coisas no ser humano, elas são características do ser humano desde quando Deus criou o homem. Amém? Mas algumas coisas se tornou coletivo. Mas nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que não amavam ninguém e que eram completamente egoístas. E isso se provou nas suas atitudes. Eu peguei as redes sociais aqui, se ele tivesse aqui hoje, essa seria a foto de capa dele das redes sociais. Porque o egoísta geralmente ele gosta de contar vantagem, né, irmãos? Quem que é esse aqui? Hein? Sansão. O cara egoísta, irmãos. O cara que não amava ninguém. Sansão não amava ninguém. Não amava os pais. Não amava, nem Dalila ele amava. Não amava ninguém. Ele simplesmente, ele se amava. E mal se amava. Porque se ele realmente entendesse o que Dalila queria com ele, ele ia pensar o seguinte, olha, eu me amando desse jeito, eu não posso fazer isso, senão eu vou perder a cabeça, literalmente. Sansão é representatividade de uma geração egoísta.
de uma geração que vive para satisfazer os seus interesses pessoais. Hoje, literalmente, nós vivemos os últimos dias, porque a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. Então, você não pode olhar esse amor, só aquele amor do mundo. Dentro da igreja, o amor esfriou entre os irmãos. Então, quando foi me apresentado esse tema, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, olha, faça uma pergunta para a igreja. É possível aprender, opa, Paulo aqui, ó. É possível aprender a amar? Quem acha que é possível aprender a amar, levanta o braço. Quem acha que não é possível amar, levanta o braço. Não, mas aí a matemática aí não vai dar, não. Não. Glória a Deus. Os irmãos entenderam a pergunta? Quem acha que é possível amar, levanta a mão. Amém. Quem acha que não é possível amar, levanta a mão. Não, aí não. Aleluia. Porque não tem como, irmãos. É uma pergunta de duas respostas. Quem está em cima do muro, levanta a mão. Porque, irmãos, o amor, tanto pela família, quanto o amor de Deus para com as pessoas que se perdem no mundo, quanto para a humanidade no modo geral, que foi falado aqui antes da oferta, que Deus amou o mundo, ele é aprendido. Fala comigo, o amor de Deus, ele é aprendido, porque de nós mesmos, nós não temos nada de bom a oferecer. Tudo que agrada a Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele manda dele mesmo. Ele fala, vá lá, ensina esse povo. Então, nós temos os desafios do amor, irmãos. É de jovem, hein? É para jovem. Os desafios do amor são 3, tem mais, mas nessa geração, são 3 coisas que podem te fazer odiar, ou destruir o seu amor pelas pessoas, ou achar que você ama, mas no fundo você está usando as pessoas. Esse aqui, todos nós vamos nos identificar, porque isso é normal do ser humano, ok? Então, o primeiro desafio, a primeira barreira que nos impede de amar, nessa geração, que impede o jovem de amar, por incrível que pareça, dinheiro. O dinheiro, irmão do céu, não é à toa que a Bíblia chama de a raiz de todos os males. O dinheiro é muito complicado, irmãos, porque o dinheiro é necessário, como o irmão falou aqui antes da oferta, para manter as coisas e tudo mais. Mas essa geração, ela tem usado as pessoas e amado o dinheiro. Mas o certo é você usar o dinheiro e amar as pessoas. Mas é uma geração voltada para as coisas literalmente materiais. Você observa, por exemplo, assalto hoje em dia. Hoje em dia se perde a vida por causa de um tênis, por causa de um celular. Se perde a vida no assalto se você falar que você não tem dinheiro. Não é possível que você saiu sem dinheiro. Eu te assaltei à toa. Tá, morre. Acontece, irmão. Isso tudo por quê? Porque o dinheiro cega as pessoas. Então, o dinheiro compra muitas coisas, inclusive o amor daquelas pessoas que amam o dinheiro. O dinheiro, ele é perigoso em todos os aspectos. Por quê? Porque nós temos uma chavinha da nossa ética. E essa chavinha, se não for Deus controlando essa chavinha, irmãos, você fala o seguinte, não, mas, irmão Vitor, eu não ligo para dinheiro, não.
dinheiro é importante, mas não é lá grandes coisas assim não. Eu nunca faria mal a outras pessoas por causa do dinheiro. Irmãos, isso, se for Deus derramado no seu coração. Porque dizem no mundo que todos têm um preço. Então, às vezes, a pessoa oferece rios de dinheiro, né? Como nós passamos aí um tempo. Rios de dinheiro, irmãos. Não estou falando de política, eu estou dando um exemplo de aproveitando que esse ano é ano de eleição, como as pessoas destroem tudo por causa de dinheiro. Destroem uma nação. Então, quando você vê a corrupção, ali está destruindo um hospital. Isso é o que? Amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro dessas pessoas cega. Por quê? Porque ele rouba, tem bilhões, e ele não vai embora. Você pensa o seguinte: eu com esse dinheiro eu ia embora, ia ficar só na praia, porque esse dinheiro vai dar para 10 gerações. Não, ele fica e continua roubando, porque o dinheiro, ele cega a pessoa. Esse ano, aproveitando esse ano de eleições, vou te falar que 98% dos candidatos não querem mudar nada, querem mudar as suas vidas financeiras. Depois, se der, eles mudam alguma coisa na cidade, até porque a política é muito difícil de mudar as coisas. Aí o dinheiro entrou na igreja, teoria da prosperidade. Aí é mais difícil ainda, irmãos, porque você não é visto como alma, você é visto como cifrão. Você não é visto pelo que você é visto pelo que você tem. Então o amor dentro da igreja, ele passou a ser pelo número da conta. Quando Jesus estava vendo aquela viúva trazendo as moedinhas, a gente critica, né? Mas às vezes a gente ia falar assim, mas essas 2 moedinhas da viúva também não pagam a conta, né? Por quê? Porque nós substituímos o amor por aquilo que nós podemos receber, que é o dinheiro. Infelizmente. Só que o dinheiro, ele te prende de fazer a obra com amor. Ele te prende de ver as pessoas com amor. Porque para você ver as pessoas com amor, você tem que ser desprendido com dinheiro. Não é fácil, irmãos. É difícil. O jovem rico, ele fazia tudo, irmãos. Tudo. É como se fosse mais do que um pastor na igreja. Tudo perfeito. O que Jesus falou com ele? Vai e vende o que tens e dá aos pobres. Ele fazia tudo. Às vezes ele fazia tudo para ter dinheiro. Às vezes ele fazia tudo porque ele tinha dinheiro. Mas se tocasse no dinheiro, ou ele pararia de fazer tudo, ou ele ia continuar, mas o dinheiro ele não ia abandonar. Então, Jesus fez uma proposta para ele: vai, vende tudo e me segue. Ele deve ter pensado o seguinte: Jesus, peraí, eu vou te seguir, e quem é que vai me sustentar? Abrindo parênteses aqui, que o Espírito Santo manda dizer: quantas vezes você afastou de Jesus por causa de um emprego, porque você não teve fé suficiente que Deus sustentaria você e sua família. Você falou: mas se eu não aceitar emprego, quem é que vai me sustentar? Uai, você está abandonado no mundo? Deus não é o seu Deus, não é o Deus do ouro e da prata, não? O que adianta você aceitar um emprego que você nunca mais vai vir na igreja, irmão? E aí? Vai criticar o jovem? Ele era rico. Então, Mamon, né? Jesus fala do Mamon, fala que quem ama o dinheiro está casado com um demônio, né? Então, o dinheiro ele traz a cobiça. Então o dinheiro, irmãos, a primeira pedra no sapato do amor, do meu amor, do seu amor, chama dinheiro. Hoje nem está deixando de existir o dinheiro físico, né? Agora o dinheiro online. Mas a gente pode colocar riquezas, as coisas, os bens materiais envolvendo, né? Porque a gente começa a olhar o seguinte: olha, se o amor ele tem que ser com obra, Tiago fala o seguinte: olha, se você chegar até um irmão e ver esse irmão necessitado
e você falar, vai com Deus, que Deus te abençoe, você peca. Se você tem a condição de abençoar aquele irmão. Não estou falando isso para você chegar no sinal e dar o seu dinheiro todo para os mendigos. Não é essa a realidade, entendeu? A realidade é o seguinte: a obra de Deus é feita com amor, não com dinheiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só para dar um... Então, olha lá, ó. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Salomão, hein? Salomão era ricaço. Onde estiver o teu coração, também estará o teu... Não, onde estiver o teu tesouro. Irmãos, então nós vemos aí o primeiro empecilho de um jovem, de um cristão, em amar como nós lemos, amar como Jesus mandou. O primeiro empecilho é esse. Segundo empecilho, poder. Tem até um ditado, né? Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Poder é terrível. Como chegar ao poder? Tem uma série, né, que o cara é meio louco. Então, muitas pessoas, isso você vê em trabalho, você vê em faculdade, você vê em tudo quanto é lugar, dentro da igreja. As pessoas fazem de tudo para ter poder. Tudo. Às vezes não é nem o dinheiro, porque às vezes com o poder vem o dinheiro. Mas às vezes não é nem questão de dinheiro, é questão que a pessoa ela tem a necessidade de dominar as pessoas. Ela tem a necessidade de mostrar que ela é superior, né, ou humilhar. A busca de poder cega o homem, sedento de glórias pessoais. Porque, irmãos, quando Jesus começava a ter muita fama, porque é normal quando você começa a fazer a obra de Deus com amor, de Deus te exaltar, Jesus fugia. Por quê? Porque o poder, ele nasce no coração da pessoa por causa dos bajuladores. Aquelas pessoas que falam, nossa, você é mesmo, não sei o quê, porque elas estão esperando que através desse relacionamento elas recebam alguma coisa. Então é um jogo de interesse. E aí a pessoa começa a pensar o seguinte, não, realmente eu estou podendo mesmo, realmente eu sou o líder. Siga-me os bons. Às vezes a liderança da igreja não vai para frente por causa disso, irmãos. Estou falando que é o caso daqui não, tá? Às vezes o pastor da igreja não vai para frente por causa disso, a igreja não vai para frente por causa disso. Por quê? O pastor é o poderoso chefão. O líder de jovens é o poderoso chefão. Você, às vezes, em casa, no seu trabalho, e Jesus deu um exemplo muito simples. Lavou os pés dos discípulos. E falou, aquele que quer ser o maior, sirva. Seja o menor, sirva. Existe na psicologia várias formas de você exercer uma liderança com excelência. Várias formas de você fazer com que as pessoas façam. A psicologia não gosta muito que fale isso não, né? Mas que você conduza as pessoas a fazer aquilo que você quer. Até um pouco errado, porque você está induzindo ela. Sem precisar mostrar. E quem manda aqui sou eu! Existe. Então o poder, ele nos impede de amar, como Jesus mandou. Por quê? Já viu aquele negócio assim? Não, eu sou crente, as irmãs. Mas não mexe comigo não, que roda baiana, o negócio fica feio, porque... Não, uai, mas Jesus disse para você dar a outra face. É literalmente, irmão, para você apanhar. Levou um soco, você vira para dar no outro lado, porque esse lado já está doendo. É isso mesmo. Ou corre, se você tiver pernas boas. Por quê? Porque se você exercer o seu poder, você impede Deus de agir.
não é pelo meu braço, não é pela minha força. Às vezes o poder aqui, ele não é o poder de sobrepor as outras pessoas. Às vezes o poder aqui é da autossuficiência. Não, porque se eu não for fazer isso, não, porque é graças a mim, não, é graças ao meu trabalho, não, é graças àquilo, é graças àquilo. Maldito o homem que confia no homem, faz o teu. Às vezes a gente está achando que é o braço do irmão, né? Não, é o seu braço mesmo. Uns confiam em carro e outros em cavalos. Então poder, irmãos, poder é terrível, poder atrapalha demais. Então, o primeiro que impede nós amarmos como Jesus amou é o segundo é o poder. E o terceiro, irmãos, agora vai ser um pouco mais difícil, hein? Esse aqui, terceiro, os opostos se atraem. Aqui eu coloquei os opostos se atraem, mas depois vou até passar aqui, porque não é nesse sentido de que é muito comum, né? O relacionamento. Não, os opostos se atraem. Eu gosto de pular paraquedas, ela gosta de ficar em casa. É porque os opostos. Não, nesse sentido não. Nesse sentido do relacionamento, as afinidades prolongam o relacionamento. Né? Os dois gostam de andar de moto, vai dar tudo certo. Os dois gostam vai dar tudo certo. Agora um gosta de fazer uma coisa muito louca e o outro não gosta, vai ser briga no relacionamento, no casamento para sempre. Os opostos se atraem porque homem é diferente de mulher. Irmãos, não é igual. Só para a gente colocar não é igual. Homem é diferente em tudo. Mulher é mais sentimental. O homem é mais seco. Isso é do ser humano. Os opostos se atraem por quê? Porque dois igual para Deus não existe. É um macho e uma fêmea. Amém? Então os opostos se atraem nesse sentido. Mas no sentido de relacionamento, o ideal é você ter afinidades. Mas o homem, por ele ser diferente da mulher, os objetivos do homem, os objetivos da mulher é outro. E o problema de homem e mulher é que isso atrapalha o amor de Deus na igreja. Isso atrapalha o amor de Deus na vida do crente. Problemas de relacionamento. Por quê? Porque você pega, às vezes, a visão do homem, ela é mais materialista, ok? A visão da mulher, ela é mais sentimental. Agora estou falando aqui, agora eu vou rasgar diretamente para os jovens. Glória a Deus. Aleluia. Irmã, glória a Deus, já levantou falando aleluia. Mas o jovem, irmãos, na igreja, o sexo oposto impede a igreja de amar e a igreja de crescer, irmãos. Porque é um tal de que Deus me revelou que eu vou namorar com você, que Deus me viu em visão, Deus me enviou em visão, sei o quê. Então, o que acontece? O foco do cabeçudo do jovem, do irmãozinho, não é fazer a obra de Deus em amor, não, é amar as irmãs. O foco da irmãzinha não é fazer a obra de Deus e amar as pessoas carentes, não, fotinha, vê quantos likes vai dar. Aí os irmãos, nossa irmã, você está abençoada, hein? Ui! Parece que a pandemia não veio para você, porque a pandemia engordou todo mundo, né? Isso atrapalha, irmãos. Isso parece brincadeira, mas é um impedimento de Deus agir no meio dos jovens. Por quê? Porque o diabo sabendo disso, é uma confusão com o namoro no grupo de jovens, irmão. Aí sai da igreja, porque a outra já pegou as irmãs tudo da igreja, agora não tem nem clima para ficar na igreja. Né? Sei, a irmã que fala Deus, hein? Jogar em direto, não conheço ninguém daqui, dá mais de máscara, todo mundo aqui da igreja é mascarado. E homem, ele pensa totalmente diferente em tudo da mulher. Em tudo, irmãos. Os objetivos dos homens é diferente dos objetivos das mulheres. Então, o que acontece? Isso é um limitador para o amor, que esse amor que Jesus falou, operar na igreja. Primeiro, vou falar primeiro dos homens. Primeiro porque homem é frio.
Meu Deus, um grupo de homens é sempre sofrido. Cadê o líder de homens aí? Nem veio de tanto sofrimento. Você tem ideia? Ah, aqui ó, tá aqui ó. Cadê o... Ele pensou, eu falo ou não? Eu falo ou não? Ataquei os jovens, agora vou atacar os homens. É sofrimento, não é? Homem, só Jesus na causa, irmãos. Só Jesus. Eu acho que você convida eles para eles virem no culto de homens, vai ter uma reunião de homens, eu acho que está convidando eles para o exército. Está convidando eles que eles vão ter que perder a vida, morrer e tudo mais. É difícil. Irmãs, quem é a líder de irmãs? Está lá no fundo. Dureza, né, irmã? Não fala que é dureza. Não fala que é bênção. Porque senão depois vai dar problema. Porque mulher é assim, irmãos. Infelizmente. Grupo de irmãs, eu estou falando que o amor, esse amor de relacionamento de homem e mulher, que isso atrapalha, é uma brigaiada. Porque eu vim com a roupa, a outra veio também. Não, porque essas irmãs só querem saber de fazer isso. Essas irmãs só querem saber de visitar. Ah, não, essas irmãs não visitam. Irmãos, homem é difícil de lidar com homem e mulher é difícil de lidar com mulher. Por quê? Porque essa divisão que existe na igreja às vezes, por causa de relacionamentos interpessoais, impede o Espírito Santo de agir. Porque a palavra de Deus diz que Deus age quando tem unidade, união. E essas brigas acabam com a igreja, irmãos. E acaba que ninguém ama mais ninguém. Ou porque é problema de relacionamento. Casais. Agora eu vou tocar em casais, rapidinho. Que não é palestra para casais não, aí os irmãos vão até subir o cabelo assim. Casais, irmãos. Igreja com famílias sadias é uma igreja forte. Igrejas com família destruída é terrível. É uma brigaiada e filho sobra para lá e arruma aquela confusão. Porque no fim das contas ninguém ama ninguém dentro de casa. Vai amar na igreja? Se você não ama aquela pessoa às vezes que está lá com você todos os dias. Ah, mas eu não amo ele porque eu não suporto. Ué, mas se você não suporta ele aqui, você vai fazer o que no céu? Vamos fazer o seguinte, sua zona é lá a zona C, a minha zona norte lá do céu. Vai não, irmão. Ou você não vai ou ele não vai. Decide. Tocar em nora e sogra, viu? Se não amar sua sogra, não vai para o céu não, hein? Nem a sogra ama a nora. Então, problemas que atrapalham, irmãos, o amor de Deus operar na igreja. Problema de relacionamento. Eu vou passar isso aqui rapidinho, porque tem muita gente aqui de baixa idade. Então, esses problemas aí, ó, tá vendo? Os irmãos viram rapidinho? Viram, né? Que eu achei que ia ter só jovens, irmão. Eu ia rasgar um pouco mais. Falando, irmão Vitor não é assembleiano, porque assembleiano não fala dessas coisas. Eu ia rasgar um pouco mais com jovens, ia pegar pesado nessa área sexual, mas tem uma... Hã? Hein? Não, parecendo que você está falando de máscara. Pode falar, fica à vontade. Então, olha só. Vou voltar aqui rapidinho, então. Pediu para falar, né? Igual que para falar. Irmãos, no homem, é natural, testosterona é o tempo todo, é um hormônio. Amém? Então, isso atrapalha o homem de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o homem só pensa naquilo o tempo inteiro, irmãos. Isso é normal do corpo humano. Então, por isso que o homem, quando a Bíblia fala, seja revestido com a armadura do Espírito Santo. O que é a armadura do Espírito Santo? É literalmente o capacete, porque o homem, irmãos, só Jesus na causa para o homem, tá? Amém? Os homens? Glória a Deus só para os homens. Tem uns homens que estão dormindo, irmãos. Aleluia. Então, o homem, literalmente, isso, por que atrapalha o amor? Porque existem algumas práticas que os homens sabem aí, que você não quer saber de ajudar a pessoa pelo que ela é. Você quer saber de ajudar a pessoa pelo que ela é. Entendeu? Então você passa a não fazer a vontade de Deus e amar ao próximo, porque você está limitado, e você só vê aquilo, e aquilo é o seu foco, e não, essa irmã feia nem vai para o céu, aquela lá vai. Então,
essa daí, vão ajudar ela, não, vão fazer, vão dar carona, vão isso, porque sua intenção é outra, não é amor. É outra. Tocar agora nas irmãs. As mulheres se apaixonam por aquilo que elas ouvem. Ô irmãs, por que o amor na igreja às vezes atrapalha? Deus agir, esse amor carnal. Porque irmãos, eu não estou pregando aqui, quem prega isso é o pastor, porque isso cada pastor fala de sua igreja. Mas a irmã não vem no culto para cultuar Deus, ela vem no culto para tirar a paz dos homens. Ela se veste em casa para falar, hoje quando eu entrar a igreja toda vai virar para trás e falar assim, nu, chegou. Vai brilhar uma luz assim. Você acha que eu não tenho a misericórdia? Só para as irmãs, glória a Deus. Tem ou não tem irmãs assim? Não tem aqui na igreja não, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Eu nem falei em nome de Jesus, está sentando. Glória a Deus, irmãs. Vão ralar elas, irmãos, vão ralar elas. Aleluia. Por quê, irmãos? Presta atenção. Irmãos, como que pode ter um amor de Deus se você está servindo de pecado para o irmão está lá adorando? Ora a Deus, ele olha e fala, meu Deus, que é isso? Deixa para os homens ser tentados lá na rua, não tem desenho da igreja não, irmão, está tão difícil. Uma vez eu estava na igreja orando, era relógio de oração, aí cada hora um líder assumiu o horário de oração. Aí eu estou lá orando, tudo mais, glória a Deus, e orando, era 1 hora que você tinha que ficar orando lá. Aí eu estou lá orando, de repente quando eu olho para o altar, tem umas cadeiras assim, aí, eu não vou citar o nome, né, mas a irmã que estava limpando, a filha, que estava limpando a igreja, ela estava com aquele shortinho daquele jeito que agora só usa assim, né? Nunca houve frio mais em Belo Horizonte. Frio, eu até brinco com a minha filha que as pernas dela são da mulher de ferro, porque fria só daqui para cima, embaixo só shortinho. Aí quando eu olho, ela estava com shortinho, e ela estava assim, limpando as cadeiras. Eu falei, Jesus, eu vim orar ou vim ser tentado? Lá na rua já está sendo tentação, irmãos. Então isso impede. Pensa comigo, você está vindo para o culto para adorar a Deus, vai se vestir com a melhor roupa que você tiver, Deus merece isso, amém? Mas, pensa o seguinte, eu vou matar alguém lá do coração ou não? Se você pensar, eu vou matar, não vai não, veste outra coisa. Amém? Vou abrir aqui um parênteses rapidinho, já tô acabando, quando já está dando. Me convidaram para uma vigília, hein? Glória a Deus! Aleluia! Vou abrir aqui um parênteses. Presta atenção. Isso aqui é para os jovens, tá? Por que isso aqui é bênção de Deus? Nessa geração que isso aí é quase um pecado falar. Porque isso blinda a sua mente. E você passa a viver o relacionamento com você, com seu esposo, com a sua esposa. E você não é contaminado pela pornografia, pelas práticas erradas. Porque você passa a não ter a sua mente com memória. Irmãos, a memória do homem e da mulher para essas coisas é terrível. É terrível. Quem quer noiva aí vai casar? Ninguém, gente. Quem quer noiva aí vai casar? Levanta aí, irmãos. Cadê sua noiva? Está em casa, né? Amém. Então, se separa. Amém? Agora, de jovem não tem não, né? Irmãos, isso aqui é só uma palestra, só um pincelado, porque isso aqui tem que falar muito sobre essas coisas, não dá tempo não. Então, eu coloquei isso aqui exatamente porque isso aqui atrapalha a igreja, né? Porque o irmão está na igreja, mas não está na igreja, ele está aqui achando que é boate, pesquisando, aquele irmão metralhadora. Nossa, essa novinha que chegou, vou receber ela no grupo de jovens. Nossa, até que enfim Deus respondeu a minha oração, só mandava mulher feia para a igreja, agora vê essa aí. Por quê? A cabeça dele está toda contaminada. Aí, nós vimos que, deixa eu olhar só aqui, que eu nem sei quanto tempo tem ainda. Nós vimos que essas três coisas, são muito mais coisas, irmãos, mas acaba ficando pesado. Nós vimos que essas três coisas impedem
nós termos amor de Deus. Eu não estou falando amor de mãe com filho, amor de Deus pela igreja, pelos irmãos, pelo mundo perdido lá fora. Porque quando eu sou contaminado com essas três coisas, eu assisto, por exemplo, Datena, eu assisto esses negócios, estuprador, assassino, sabe o que eu falo? Mata, tem que morrer mesmo, bandido! Ué? E se Deus te enviar para fazer trabalho num presídio? Como é que você vai lá? Por quê? Olha o poder que eu estou usando. Não sabia que você tinha o poder de dar a vida e de tirar, porque isso só cabe a Deus. E agora você também, a outra pessoa não pode aceitar Jesus como você aceitou, não. Está vendo? Como que uma coisinha vai ligando na outra. Então, lembra que eu perguntei? Dá para aprender a amar? Sim, então vamos lá, ó. Dá. Sim, olha lá, ó. Aprendendo a amar. Aqui dá para mudar de vida sim. Aprendendo a amar. Então, eu vou falar algumas coisinhas aqui. Se você faz, glória a Deus, reforça que você está indo para o caminho certo, você está indo para o céu. Porque às vezes a gente acha que a gente está indo para o céu só quando a gente está assim, ó. Ah, Deus, aleluia. Deus. Nós estamos indo para o céu sempre quando nós lutamos contra a nossa natureza carnal. Você pode ter certeza que você está no caminho. Quando você parou de lutar, você pode ter certeza que você está indo para o inferno. Amém? O inferno e céu ainda existe, viu? A pandemia não tirou, não. Então, olha só. Aprendendo a amar. Primeira coisa. Que ele cresça e que eu diminua. Amém? Por que isso é tão importante? Porque quem está aprendendo a amar, quem quer amar, ele não vai fazer para ele ser visto. Ele vai fazer para o bem do outro. Independente se a pessoa falar obrigado ou não. Ou se a pessoa nunca ficar sabendo o que você fez. Então vamos parar com esse negócio. Tira a foto que eu vou dar a cesta básica. Pelo amor de Deus. Acabou. Jesus ainda falou, olha, se você fizer isso, você já recebeu o seu galardão. Amém? Então que ele cresça. Tudo é para a glória de Deus. Eu canto para a glória de Deus. Eu prego para a glória de Deus. Eu vou para a glória de Deus. Eu contribuo para a glória de Deus. Nada para falar, mas se eu não desse também. Pastor sabe, né? Que meu dízimo, ó. Não me dá aquele culto não para ele ver. Segundo, que todos vivam bem. Eu faço as coisas na igreja, na escola, em casa, em qualquer lugar, para trazer a paz coletiva. Aqui, de novo um parênteses, porque Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Essa que todos vivam bem é você se sacrificar pelo outro. Mas quando você começa a pregar realmente o evangelho, ali vai ter a espada que é o evangelho. Às vezes as pessoas vão te odiar, mas você está fazendo o ambiente, as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas, se sentirem amadas, ok? Então eu começo a fazer tudo para que as pessoas vivam bem. Depois, eu começo a ver que todos somos iguais. Estou cheio de parênteses hoje. Não existe machismo como não existe feminismo. Porque para Deus não existe branco, não existe preto, não existe alto nem gordo. Para Deus é tudo igual. Amém? Não existe, não, porque eu tenho que ter esse poder. Quê? Ninguém tem poder nenhum, irmãos. Deus opera na vida daquele que dá lugar. Aquele que falou, eu vou fazer. Então não existe. O mundo você pode ter um tanto de divisão. O irmão é isso, o outro é gay, o outro é aquilo, o outro é aquilo. No mundo, isso é do mundo, irmãos. A igreja não. Na igreja é uma comunidade, irmãos, é uma comunhão. Não existe, não, porque fulano de tal é negro, né? Não, porque fulano de tal, vão fazer um culto black. Pelo amor de Deus, irmão. Fazer um culto black só se apagar as luzes. Porque não existe isso para Deus. Não existe cor. Jesus não morreu para um que é melhor porque o outro, morreu para a mulher porque a mulher para o homem agora. Não existe isso. Não existe divisão na igreja, amém? Jesus vê a criança, o jovem, o adolescente como uma alma sedenta de Jesus para ser salvo. Gordo, magro, alto, baixo, careca, cabeludo.
Não faz diferença para Deus. Então a pessoa que ela começa a querer aprender a amar, ela tem que entender isso. Ah, vou entrar naquele movimento. Que movimento? O movimento do demônio. Então, 4. Ser sempre dependente de Deus. Uma coisa é ser tudo para a glória de Deus. Outra coisa é você entender que tudo na sua vida depende de Deus. Eu sei que nós estamos seguindo os protocolos de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, mas quem dá a vida e tira a vida é Deus. Você não depende do governo. Deus colocou o Bolsonaro lá, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós não dependemos disso, nós dependemos de Deus. Ah, porque agora eu vou tomar até a vacina da China, porque eu estou com medo. Não, irmãos, calma. Calma, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, Deus te dá livramento. E se morrer, uma notícia para vocês, o céu é bilhões de vezes melhor do que aqui, viu? É triste para quem fica. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Então, irmãos, você é dependente de Deus, começa a provar isso, irmãos. Começa a falar o seguinte: não, eu confio no Deus que eu sirvo, ué. O que é isso, ué? Todo mundo pode estar desesperado, mas eu não estou não, ué. Ué. 5, tudo para a glória de Deus. Uma coisa, irmãos, é eu fazer tudo para que Ele cresça. Amém? Outra coisa é isso aqui, tudo para a glória de Deus. O que é isso? É o seguinte, olha, eu vou fazer isso para o reino de Deus, para que a obra de Deus cresça e Deus seja glorificado. Amém? Porque às vezes a gente faz que Ele cresça, que eu diminua, mas a gente não faz nada para o reino de Deus. Então não é tudo para a glória de Deus. Então você precisa começar a provar o seu amor com atitudes. Então eu começo a fazer as coisas para que Deus seja glorificado. Eu oro para o enfermo, para que Deus seja glorificado na cura. Amém? Então, 5 atitudes de quem ama. Se até agora você falou, não, irmão Vitor, eu estou fazendo isso aí, estou bem. Aí você já está quase igual o jovem rico, estou bem. Agora vamos tocar um pouquinho na ferida. 5 atitudes de quem já ama. Primeiro, ele obedece. Se você falar que ama e não obedece seu pastor, não ama nada. Porque é muito... Irmãos, igreja é mistério de Deus, porque vida de pastor não é fácil. O crente está passando problema, ele pede ajuda do pastor. Ele está passando até, não é nenhum problema, ele está passando um problema mesmo, problema. Ele pede ajuda do pastor. Pastor, me ajuda, eu quero na vitória. Recebeu a vitória, é igual os 9 leprosos, desaparece. Aí, na hora de pedir uma ajuda, tudo bem. Mas na hora do pastor falar o seguinte, olha, acho melhor você não seguir por esse caminho. Acho melhor você não namorar com essa menina, ela não é crente. Pastor só quer saber de dinheiro, você não manda na minha vida não? Mas na hora do problema chama o pastor, né? Não, pastor, é ela sim, ou então é ele sim. O pastor falou, não, porque Deus confirmou comigo. Falou, mas Deus vai confirmar com você e não vai confirmar comigo? O que Deus é esse de confusão? Obediência quebra a maldição. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece os pais. Filhos, obedece os pais. Quem ama, obedece a liderança. Quem ama, obedece às leis. Quem ama, obedece a Bíblia. A Bíblia falou que não é para fazer, não é para fazer. Não, mas não é. Se você quer fazer, você pode fazer, mas você não ama. Depois, quem ama é justo. Irmãos, amor é justiça nos mínimos detalhes. A mulher, né? A mulher da padaria deu o troco errado. Glória a Deus, é isso mesmo, Deus tira da conta do ímpio para abençoar o justo, não sei o quê. Irmão, justiça vai sair do salário dela. Tá vendo? Ah, mas isso é muito simples. São nas pequenas coisas às vezes que a gente cai. Justiça.
A Bíblia fala que aquele que levanta falso testemunho, aquele que é injusto, Deus está assim para descer o cajado para matar. Justiça. Nós vivemos numa geração injusta. Nós vivemos, infelizmente, no meio evangélico, injusto. Por quê? Uma pessoa que está com uma Ferrari sentada de um outro que nem tem o que jantar. Injustiça. Você tem que se compadecer com isso. Amém? Justo, quem ama é justo, quem ama é inocente. Inocente. Davi falou, olha, quem entrará no santuário do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Inocência, irmãos. Não pensa mal de ninguém. Você pode até supor, mas não cria aquilo no seu coração. A pessoa falou alguma coisa, você pode falar assim, não, vou fazer como Jesus. Perdoa, pai, porque ela não sabe o que ela está falando. Justo, irmãos. Justo. Segue depois quem é puro de coração. Está vendo? Uma coisa vai ligando uma na outra. O puro de coração é aquela pessoa que ela, no ambiente que ela vai, ela traz aquele conforto para todo mundo. Ela não cria polêmica, ela não cria problema, ela não cria falatório. Ela é pura de coração. Sabe que é a pessoa que fala, nossa, fulano de tal, ele é uma gracinha. Às vezes ele é duro, porque tem isso também, né? Não é que você é puro de coração, que você não tem que ser duro com a palavra, então com a pessoa, porque às vezes o amor está em falar a verdade. Falou, ô fulano de tal, amor de Deus, você é burro. Não é ser burro no sentido de ser burro, não, mas, meu Deus, para com isso, que burrice é essa que você vai fazer um negócio desse? Deus não aceita. Eu falo mais assim, burrice, porque tem intimidade, né, irmão? Vai falar isso com todo mundo, né? Se tem gente, você xinga o burro, porque tem gente que é difícil. Mas, quem ama, perdoa. Ih, agora que... Já estou acabando, irmãos, porque senão daqui a pouco eu saio daquele inchado. Perdoar. Quem ama, perdoa. É muito difícil perdoar. Quem acha fácil perdoar, levanta o braço. Só a irmã aqui. Ela levantou só uns dedinhos, vai que todo mundo vê que eu falei isso. Quem é? Porque tipo assim, não, irmão, não falei não, eu só espreguicei. Perdoar é muito difícil, irmãos. Mas o perdão, às vezes a gente acha assim, não, perdoar aquele lá que me ofendeu. Irmãos, às vezes o perdão mais difícil é se perdoar. Você não muda o passado, irmãos. Quantas pessoas estão presas na depressão, estão presas em mágoas, estão presas em coisas no passado, porque ela não aprendeu a perdoar a ela mesma. Você precisa aprender a se perdoar, porque Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ah, porque eu fiz isso no passado, eu fiz aquilo, o diabo fez mesmo, você era terrível, porque eu fiz aquilo, é mesmo. Pediu perdão, Jesus te perdoou e jogou no lago do esquecimento. Não vai nadar de braçada lá buscar não, deixa para lá. E aí Jesus falou, olha, se você não perdoar o seu irmão, o pai não vai te perdoar. Aí vem um problema mais sério, né? Perdoar, aí tem alguns pastores, né? Não vou nem citar não, mas tem alguns que falam assim, não, perdoar não é esquecer, não é ter amnésia. Ah é? E quando Deus perdoa, que Ele apaga, que Ele esquece, e a Bíblia fala para a gente perdoar como Deus, então quer dizer que quando Deus te perdoou, mas você fez de novo, Ele fala com você, de novo você fez isso? Deus faz isso com você? Porque Ele apaga, literalmente apaga, irmãos. A psicologia não aceita isso não, tá? Então eu estou lutando contra mim mesmo, porque eu vou pela palavra, a palavra é superior do que a psicologia. Então, a psicologia fala que isso não existe. E alguns pastores cismaram que não existe. Mas quando é o perdão de Deus, esquece. Não pode, eu perdoei. Ai, chegou fulano de tal. Eu perdoei, mas ela lá e eu aqui. Eu perdoei, mas quando eu vejo ela, ai, perdoou nada, mentiroso. Perdoei, mas ele lá,
a Bíblia fala que tira o pé da casa do teu irmão para você não aborrecer com ele, irmão. Quer dizer que você perdoa, que você vai ficar todo dia na casa da pessoa? Não. Mas você perdoou, você esqueceu, você nunca mais vai jogar na cara. Isso com um relacionamento mais próximo, marido e mulher, é muito difícil. Perdoei. Mas você fez isso. Acredito que você teve coragem. Então não perdoou. Perdoar, quem ama perdoa. Aí agora realmente eu estou terminando. Glória a Deus. Aleluia. Virei fã da senhora. A senhora foi a mais rápida de todas. Deu um banho nos jovens. É a senhora mesmo, a mascarada. Então olha só. Por último, quem ama, prega o evangelho. Irmão, se até agora você foi igual o jovem, isso aí eu fiz. Alguns não trouxeram caderninha, mas alguns trouxeram falando, isso eu fiz. Esse aí tá fácil. Esse aí eu fiz ontem. Chegou no vende tudo e me segue. Prega o evangelho? Ou você é um agente secreto? Ou até melhor você não falar que você é crente, porque senão vai ser tanta vergonha para o evangelho que eles vão falar, se você é crente, eu sou Jesus. Prega o evangelho. E nesses dias, irmãos, às vezes a gente acha que pregar o evangelho é você pegar um panfleto e sair na rua e evangelizar. Não. Você começa dentro de casa. Sabe por que muitos parentes não estão aqui? E muitos parentes de crente não frequentam igreja? Porque ele não é crente dentro de casa. Sabe aquele tal de falar mal da igreja para os parentes dentro de casa que não é crente? Porque lá na igreja a irmã é assim. Porque lá na igreja o pastor é assim. Porque... Aí no outro dia você pega e convida ela. Vão lá na igreja e ela fala assim, eu na sua igreja? Ninguém presta. O pastor é assim, as irmãs é assim, as irmãs é assado. Vai fazer o que aqui? Se todos os parentes dos irmãos aqui, vou tocar na ferida, hein, pastor? Licença. Se todos os irmãos da igreja aqui, os parentes dos irmãos da igreja, estivessem na igreja, não dava aqui não, irmãos. Calil ia parar aqui e expulsar a gente. Ou ia ter que fazer lá no Mineirinho. Por quê, irmãos? Porque o mais difícil não é pregar o evangelho, é viver o evangelho. E aí envolve tudo aquilo. O seu parente te atazanou, você tem que perdoar, porque você ama. E aí você vai pregando com atitude, no fim vai falar o seguinte, fulano de tal, eu quero ir na sua igreja, porque você não valia nada. E agora eu te amo, porque você é uma pessoa maravilhosa. Sabe o que você fez? Pregou o evangelho. Não falou nada, você pregou o evangelho. Tem um, que eu nem sei quem é que falou isso, não sei se foi Spurgeon, mas falou, olha, prega o evangelho. Na última ocasião, se não tiver mais o que fazer, você fala. Conclusão, agora estou concluindo, que agora já está. Romanos 12, 1 e 2. Quem sabe de cor? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sabemos que provavelmente essa é a geração do fim. Amém? Sabe o que eu estou fazendo? Agradecendo a Deus por ter me colocado na geração do fim. Porque eu não vou ser mais um. Se necessário morrer pelo evangelho, eu vou morrer. E eu sei que os irmãos estão aqui. E muitos estão morrendo de medo de igreja. Esses irmãos estão aqui nesse clima que está vivendo o mundo. Porque os irmãos são como eu. Os irmãos querem mudar essa geração. Você é um agente de milagre, irmãos. Mas o amor de Deus tem que ser visto em nós. Chamar a equipe de louvor para me ajudar aqui, irmãos. Aquele que começou, irmãos, a boa obra, ele é fiel para terminar na minha vida e nas suas. Não fica preocupado com o que você não é ainda não. Começa a ver o que Deus já fez na sua vida. Começa a imaginar o seguinte, olha, há tanto tempos atrás, nem ir na igreja eu ia. Hoje eu já estou indo na igreja. Seja até melhor do que você era antes, irmão. Glória a Deus. Por último aqui, pode ficar em pé que nós vamos fazer um louvor agora para terminar. Eu quero só falar isso aqui
e nós vamos louvar um hino. Com a permissão do pastor, eu vou orar por vocês. Prove o seu amor pela igreja. Não deixe de congregar. Apesar de toda restrição, seja lá o que for, não pare. A igreja somos nós, amém? Mas não existe nós sem a igreja. Não existe. A igreja é a comunhão. Por que a igreja é a comunhão? Porque, olha só, ele derrama um amor. Considerai-vos uns aos outros para estimular o amor. Não é o amor que a gente está falando hoje? E as boas obras. A igreja é a responsável na terra para mudar o mundo. Sou eu, é você. Feche seus olhos. Comece a falar com Ele. Senhor Jesus, tem liberdade aqui na minha vida. O Senhor falou comigo várias coisas hoje, tem coisas que eu não lembro, mas Espírito Santo, eu vou te dar lugar no meu coração. Se eu já amo, eu quero que o Senhor me ensine a amar 200 vezes mais. Se eu não amo ainda, se eu tenho atitudes que não deixam o Evangelho crescer, se eu tenho atitudes que não deixam que as pessoas vejam Cristo em mim, me ensina. Me ensina a amar. Me ensina a amar o mundo. Me ensina a amar as pessoas no mundo. Me ensina a amar as pessoas fora do mundo. Me ensina a amar. Tens liberdade aqui, Espírito. Vai, toca fora para eu pegar o tom. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Senhor Jesus. Muda na tua igreja, Pai. Muda nos corações. Restaura as vidas. Restaura as famílias. Restaura a comunhão da tua igreja. Oh, Deus, opera nessa juventude, ó Deus. Que este congresso renunciar e não seja só de palavras, mas seja de prática, ó Deus. Encha a tua igreja, Deus. Entra, muda tudo em nossas vidas. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou
perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo.